Ele é uma das pessoas mais famosas e polêmicas do mundo hoje. Com Donald Trump, não existe meio termo. Ou você o ama, ou odeia. Recentemente, o seu nome ficou nos noticiários do mundo todo, depois que Trump sobreviveu a um atentado a tiros durante um de seus discursos políticos. Neste vídeo, nós vamos entender o que faz Trump ser Trump e por que, mesmo depois de conquistar o que a maioria das pessoas normais sonham, ele ainda sente um forte desejo de lutar para voltar a ser o próximo presidente dos Estados Unidos. A infância. Donald John Trump nasceu em 14 de junho de 1946, o quarto de 5 filhos de Fred Trump e Mary McLeod. O avô de Donald, também chamado Frederick, imigrou em 1885 da Alemanha. Ele trouxe consigo a reputação de ser um dos melhores construtores de sua geração. Frederick ajudou a mudar a face do Queens com seus projetos de construção, que consistiam principalmente na construção de apartamentos sólidos, embora básicos, para aluguel. Fred, o filho e pai de Trump, seguiu o caminho do pai e também se tornou um proeminente desenvolvedor residencial. Quando Donald Trump estava na adolescência, seu pai já havia acumulado mais de 27 mil apartamentos nos bairros do Brooklyn, Flatbush, Sheepshead Bay, Bensonhurst e Brighton Beach. Ele também possuía grandes propriedades nos bairros de Coney Island e Jamaica Estates, no Queens. Além de seu portfólio de habitação residencial, Fred entrou no desenvolvimento comercial durante os anos da Depressão dos anos 30. Ele construiu os mercados Trump, que eram supermercados baseados no conceito de sirva-se e economize, e com a guerra no horizonte, ele também se envolveu na construção de bases militares. A mãe de Donald, Mary McLeod Trump, era de ascendência escocesa. Ela conheceu Fred no início dos anos 30, quando ainda era adolescente. Eles se casaram em 1936, quando ela tinha apenas 24 anos. Nesta época, os pais de Trump se estabeleceram em uma casa de 23 cômodos no Queens, que era extravagante, com uma entrada em estilo colonial e 6 imponentes pilares de mármore branco. Os Trump foram uma das poucas famílias a instalar um sistema de intercomunicação em sua casa, além de contar com um motorista e um mordomo pessoal. A senhora Trump também era filantropa, envolvida apaixonadamente em várias causas que lhe eram caras. Ela foi a principal força motriz do Ladies Helper of Jamaica Facility, assim como do Jamaica Daycare Nursery, que são organizações filantrópicas para ajudar mulheres e crianças da Jamaica. Mary também era uma defensora ardente do National Kidney Foundation of New York e do grupo Mainstreaming Partners of Great Neck, New York, que oferecia ajuda a pessoas com deficiências. De todos os seus filhos, o jovem Donald foi o que demonstrou maior interesse nos empreendimentos comerciais de seu pai. Como resultado, Fred às vezes levava o garoto aos canteiros de obras com ele. À medida que desenvolvia sua própria personalidade, Donald ganhou uma certa reputação de valentão. Seus pais eram negligentes em impor disciplina. Em uma ocasião, a vizinha dos Trump, Martha Burnham, chegou em casa e encontrou o Donald, de 4 anos, jogando pedras em seu filho, Dennis. Donald aparentemente havia escolhido Dennis como um alvo fácil para sua maldade. Martha advertiu seu filho para ficar longe do garoto Trump malvado. Aos 8 anos, Donald liderava um grupo de jovens delinquentes que andavam de bicicleta pelo Queens, gritando insultos e enfrentando outros jovens de quem não gostavam. Ele era conhecido por dizer o que quisesse e agir impulsivamente. Fred matriculou Donald em uma escola particular em Forest Hills, chamada Kew Forest School. Fred fazia parte do conselho de curadores dessa escola, o que parecia encorajar Donald em seus comportamentos problemáticos. Liderando um grupo de meninos que estavam sempre causando problemas, ele puxava o cabelo das garotas, esbarrava de propósito nas carteiras dos outros alunos e falava fora de hora na aula. As notas de Donald eram medianas na melhor das hipóteses, devido principalmente à falta de aplicação e não à falta de capacidade, o que frustrou muito seus professores. No entanto, nos campos de recreação e esportes, ele demonstrou considerável habilidade.
Seu jogo favorito no ginásio era a queimada, exibindo grande destreza em evitar as bolas lançadas contra ele, muitas vezes sendo o último a permanecer em pé. Nos esportes ao ar livre, ele se destacou no beisebol, sendo um jogador talentoso e um competidor feroz. No 6º ano, seu poder de rebatida era excepcional, e quando ele ia ao bastão, o time adversário tinha que estender seus defensores para lidar com seu potente swing de braço direito. Certa manhã, aos 12 anos, Donald e seu amigo Peter Brandt pegaram um trem para Manhattan. Tal excursão não havia sido autorizada pelos pais de Donald. Ao desembarcarem na 5ª Avenida com a Rua 53, passaram o dia passeando pelo Central Park, comprando bugigangas em lojas de novidades e vagando entre os sem-teto. Um dos itens que Donald comprou foi uma faca de lâmina retrátil. Meses depois, Fred descobriu a faca e a história da viagem não autorizada de Donald à cidade veio à tona. Fred ficou furioso. Ele finalmente percebeu que Donald estava fora de controle e que algo precisava ser feito. Fred decidiu que seu 4º filho precisava urgentemente de disciplina e matriculou Donald na Academia Militar de Rosia, a cerca de 100 quilômetros de distância. Não haveria mais vida confortável na mansão e passeios pelo bairro. Implementando essa nova estratégia, Fred agiu rapidamente, sem dar tempo a seu filho de se despedir. A vida era de fato muito diferente na escola militar. Os meninos eram obrigados a usar um uniforme que consistia em um pullover de lã grossa e calças. Um alarme os acordava cedo pela manhã e todo o dia deles era controlado pelo relógio. A vida de Donald agora era comandada por Theodore Dobias, o administrador prático da escola. Dobias era um veterano da Segunda Guerra Mundial que não tolerava desculpas e exigia excelência de seus novos recrutas. Ele sabia que muitos dos meninos enviados precisavam ser endurecidos e disciplinados e levava essa responsabilidade muito a sério. E como era de se imaginar, tudo isso foi um grande choque para Donald. Sua reação inicial foi de ressentimento e uma tendência natural de desafiar o sistema. Logo acumulou uma série de acusações, incluindo não arrumar sua cama e não limpar corretamente a pia. No entanto, o administrador Dobias viu algo mais no jovem Trump. O garoto era incrivelmente motivado e sempre tinha o desejo de ser o número 1. Percebendo que desafiar o sistema só iria colocá-lo em mais problemas, Donald começou a tentar seguir as regras. A maior melhoria foi em relação à sua organização pessoal. Ele ganhou prêmios pela limpeza de sua área pessoal. De fato, sua organização beirava o obsessivo, ganhando-lhe o apelido de Senhor Meticuloso. A fanfarronice barulhenta de Donald diminuiu à medida que a disciplina foi injetada em seu sistema. Ele se tornou mais calmo e adquiriu uma aura de autoconfiança. Desenvolveu amizades, embora muitas vezes fosse considerado um pouco arrogante e se gabasse demais da riqueza de seu pai. Então, durante seu último ano, Donald foi nomeado capitão da companhia. Isso o colocou em uma posição de supervisão sobre os meninos mais jovens. Ele inspecionava o espaço pessoal deles e era responsável por mantê-los em ordem. Sua reputação era tal que raramente precisava levantar a voz para impor sua autoridade. Um simples passo, às vezes acompanhado por uma sobrancelha levantada, era suficiente para demonstrar seu descontentamento. Em sua posição de capitão da companhia, Trump se mostrou um delegado eficaz, a ponto de delegar a inspeção dos meninos sob seu comando a outros, enquanto ele se retirava para seu quarto para se reclinar na cama. Essa prática logo chamou a atenção do administrador Dobias, que não ficou impressionado. Ele removeu Trump de seu papel como capitão da companhia e lhe deu uma posição administrativa na escola. Donald então encarou isso como uma promoção pelo seu excelente desempenho em seu cargo anterior. Entrando no ramo imobiliário. Após se formar na Academia Militar de Rosia, aos 18 anos, ele se matriculou na Universidade Fordham, no Bronx, para estudar imóveis. Ele estava determinado a seguir os passos de seu pai e entrar no mundo do desenvolvimento imobiliário. Claro,
Ele pretendia fazer isso de maneira maior e melhor que seu velho, e para isso, ele achou que precisava de um diploma em imóveis. Em 1966, após 2 anos na Fordham, Donald se transferiu para a Wharton School da Universidade da Pensilvânia. Lá, ele se sentiu deslocado. Embora viesse de uma família rica, ele não tinha o refinamento da Ivy League dos colegas. Era áspero e obtuso, logo se provando o proverbial peça redonda em um cenário de buracos quadrados. No seu primeiro dia, o professor perguntou a cada aluno por que havia decidido estudar imóveis. Quando chegou sua vez, Donald se levantou e declarou que iria se tornar o rei de Nova York no negócio imobiliário. Trump se formou em Wharton em 1968, retornando a Nova York com um diploma em imóveis. Nessa época, ele estava elegível para o alistamento militar e servir ao seu país no Vietnã. No entanto, um exame físico em setembro de 1968 resultou em uma suspensão médica devido a esporões ósseos nos calcanhares. Instalando-se em um apartamento no Queens, Trump começou a trabalhar para seu pai no início de 1969. Desde o início, ele sentia uma necessidade profunda de provar a seu pai que era um homem de negócios imobiliários extremamente talentoso. O modo Trump de fazer negócios foi questionado em 1973, quando um punhado de inquilinos entrou com uma ação coletiva contra a empresa, alegando discriminação racial em violação à Lei de Habitação Justa. O caso era impossível de provar, no entanto, e a organização Trump pagou um pequeno acordo sem admitir culpa. Na mesma época, Donald foi promovido a presidente da empresa, e seu primeiro ato foi renomear a empresa. A antiga Elizabeth Trump & Son se tornou a Trump Organization. Um de seus próximos movimentos foi contratar o advogado agressivo Roy Cohn. Cohn tinha a reputação de ser um advogado implacável. Se alguém ousasse processar aqueles para quem ele trabalhava, ele iria destruí-los. O primeiro casamento de Trump. Em 1975, Donald conheceu Ivana Maria Zelníčková, uma bela esquiadora da Tchecoslováquia. Um romance logo floresceu e, após 2 anos de namoro, o casal se casou. Nos 5 anos seguintes, Ivana assumiu responsabilidades de gestão em vários empreendimentos comerciais. Ela também deu à luz 3 filhos, Donald Jr., Ivanka e Eric. A vasta maioria dos negócios de Fred Trump estava centrada em habitação de renda média no Brooklyn, Queens e Staten Island. Para Donald, isso era insignificante. Ele queria entrar no mercado imobiliário comercial de grande escala no coração da Big Apple. Ele mirou um projeto em Manhattan. Seu alvo era o Hotel Commodore, um elefante branco decadente de 2.000 quartos na 42th Street. Trump pretendia remodelar ele completamente e transformá-lo em um hotel sofisticado da rede Hyatt. Nessa época, o Império Hyatt era administrado pela família Pritzker, e apesar de ter presença em todo o país, eles não estavam presentes em Nova York. No entanto, a área ao redor do Commodore era extremamente decadente, e os Pritzker precisavam de muita persuasão. Para Donald, porém, o ambiente decadente e o estado deplorável do hotel significava que ele poderia adquirir a propriedade a um preço de banana. Para fazer a compra, no entanto, ele precisaria tomar muito dinheiro emprestado. O financiamento foi garantido por empréstimos bancários, garantidos tanto por Fred Trump quanto pela Hyatt Organization. Donald também conseguiu uma isenção fiscal de 40 anos para o edifício. A renovação do Commodore e sua metamorfose no Grand Hyatt Hotel provou ser um grande sucesso, com Trump ganhando elogios dos líderes da cidade, junto com um prêmio pela reciclagem criativa e de bom gosto de um hotel distinto. O projeto do Grand Hyatt, juntamente com a reputação de seu pai, estabeleceu Donald como um jogador legítimo no mercado imobiliário comercial de Nova York. Logo após a conclusão do projeto Hyatt, Trump iniciou negociações para desenvolver um prédio de 58 andares na Quinta Avenida, adjacente ao famoso marco de Nova York, Tiffany & Company. Este desenvolvimento de $200 milhões seria a obra-prima de Trump.
contaria com um átrio de 6 andares revestido de mármore rosa e uma cascata de 24 metros de altura. A cobertura seria a residência pessoal de Donald, com seus escritórios logo abaixo, e os primeiros andares apresentariam algumas das lojas mais famosas do mundo. O edifício foi inaugurado em 1983 e foi nomeado Trump Tower. Sua inauguração recebeu atenção internacional e foi frequentada por várias celebridades. Entrando na vida pública. Ao mesmo tempo em que Donald trabalhava na Trump Tower, um construtor local de Nova York estava tentando reparar a pista de patinação Wollman, que estava em estado de abandono. Após 2 meses e meio, o trabalho estava estagnado. Havia muita insatisfação pública pelo fato da pista não ser reaberta a tempo. Então, Donald se envolveu no assunto e escreveu uma carta ao prefeito afirmando que poderia acelerar o projeto e entregá-lo bem abaixo do orçamento. O prefeito respondeu, aceitando o desafio. Donald, então, contratou um empreiteiro com quem costumava trabalhar e o convenceu a assumir o projeto da pista gratuitamente, garantindo que a publicidade gerada compensaria em muito os custos envolvidos. O projeto, então, foi adiante com base nesse acordo e foi concluído antes do prazo e bem abaixo do orçamento em $750 mil. A publicidade e o reconhecimento público que o projeto da pista de Wollman trouxe foram enormes, mas todos dirigidos a Donald Trump. O empreiteiro que fez o trabalho pesado sem receber por ele, mal recebeu menção. No início dos anos 80, Trump entrou no negócio de cassinos. Ele adquiriu todas as licenças necessárias e comprou uma propriedade em Atlantic City. Para este projeto, ele fez uma parceria com a Holiday Inn Corporation, a empresa mãe dos cassinos Harrah's. E em 1984, a instalação foi inaugurada como Harrah's at Trump Plaza. O cassino foi um grande sucesso, aguçando o apetite de Trump por mais. Trump começou a buscar ativamente cassinos que haviam tido problemas para obter licenças de jogo e encontrou um em Atlantic City, com o nome de Hilton Hotels Casino. Ele adquiriu a propriedade e gastou $310 milhões na compra e renovação, reabrindo-a posteriormente como Trump Castle. Sempre querendo fazer melhor, Trump deu mais um passo além e, depois disso, assumiu o desenvolvimento do maior cassino do mundo na época, o Taj Mahal. O Trump Taj Mahal foi inaugurado em 1990, mas Trump teve que contrair dívidas monumentais para abrir as suas portas. As receitas precisariam atingir uma média de $1 milhão por dia para cobrir os custos de funcionamento. Esse era um número inédito e que nunca acabou acontecendo. Trump, então, teve que passar por uma grande reestruturação de falência para manter o cassino funcionando e acabou com apenas 10% de participação, sendo este o seu primeiro grande fracasso. Na mesma época, Trump também fundou a Trump Hotels and Casino Resorts, que se tornou uma empresa de capital aberto. Ao longo das décadas de 1980 e 1990, Trump nunca deixou de desenvolver imóveis, apesar de ter problemas financeiros. Em 1985, ele comprou um grande terreno a oeste de Manhattan para criar um complexo de televisão. Em 1988, comprou o Plaza Hotel por $407 milhões. Em 1989, fez seu primeiro investimento na Flórida. Nesse período, ele também adquiriu vários resorts de golfe em todo o país. Em 1992, Trump foi manchete por todas as razões erradas quando seu caso com uma atriz de 23 anos, chamada Marla Maples, foi exposto. Apesar dos rumores, Ivana se recusou a acreditar na verdade até que Marla seguiu os Trump em uma viagem de esqui e confrontou Ivana com a notícia de que Donald estava apaixonado por ela e que Ivana deveria desistir dele. Isso foi demais para Ivana. Ela pediu o divórcio, deixando Maples livre para se casar com Donald, o que ela fez em 1993.
Eles tiveram uma filha juntos, chamada Tiffany, em homenagem à famosa loja de departamentos de Nova York. O casamento, no entanto, foi conturbado desde o início e terminou em divórcio em 1999. Ironicamente, o processo foi iniciado por Donald quando ele soube que sua esposa estava tendo um caso. Depois disso, Donald Trump passou a se associar a várias mulheres até o início dos anos 2000. Em 1998, ele conheceu uma beldade eslovena chamada Melania Knauss. Nos anos seguintes, o relacionamento deles se desenvolveu a ponto de Melania se tornar a companheira constante de Donald. Eles ficaram noivos em 2004 e se casaram em 22 de janeiro de 2005 em Palm Beach, Flórida. O único filho do casal, Baron William Trump, nasceu em 20 de março de 2006. Em 21 de outubro, Trump Hotels and Casino Resorts reestruturou sua dívida, resultando na redução da participação de Trump na empresa de 59% para 27%. A empresa pediu falência e reemergiu como Trump Entertainment Resorts Holdings. Trump agora colocava um prêmio por estampar suas marcas, com o logotipo Trump aparecendo em todos os tipos de produtos, até mesmo lançando seu próprio jogo, Donald Trump's Real Estate Tycoon. As visões políticas de Trump passaram por uma metamorfose ao longo dos anos. Até 1987, ele era democrata. No entanto, naquele ano, ele se registrou pela primeira vez como republicano, brincando com a ideia de se candidatar a um cargo. Ele colocou anúncios de página inteira em 3 jornais expondo suas opiniões, que eram de que os Estados Unidos precisavam parar de sustentar outros países e começar a cuidar de seu próprio povo. Em outubro de 1999, Trump estabeleceu um painel exploratório para avaliar a viabilidade de sua candidatura como candidato do Partido da Reforma para a presidência em 2000. Foi decidido que sua falta de perfil na costa oeste seria um grande obstáculo, levando-o a desistir da oportunidade. A partir de então, ele esperou pacientemente e cada vez mais fez comentários políticos direcionados ao público. Em 2003, Trump aventurou-se no mundo do reality show, tornando-se o produtor executivo e estrela de The Apprentice. O programa, no qual os candidatos enfrentavam uma série de desafios para ganhar um emprego como aprendiz de Trump, foi um enorme sucesso, tanto que inspirou versões do programa em outras partes do mundo, como no Brasil, que produziu O Aprendiz, com Roberto Justus. O Aprendiz levou Donald Trump a ser reconhecido mundialmente, e isso lhe rendeu uma estrela na calçada da fama de Hollywood. Em 2011, Trump reentrou na arena política, quando levantou questões sobre a legitimidade da certidão de nascimento do então presidente Barack Obama. Trump considerou seriamente concorrer ao cargo de presidência em 2012, mas decidiu que ainda não era o momento certo. Foi só em 16 de junho de 2015 que ele anunciou publicamente a sua candidatura à nomeação republicana para se tornar presidente em 2016. Poucas pessoas o levaram a sério, mas ele acabou se tornando o 45º presidente dos Estados Unidos. Depois de uma gestão controversa, alimentada pelos problemas provocados pela pandemia, Trump está de volta à cena política, se lançando como candidato para ser presidente novamente a partir de 2025. Nas últimas semanas, a sua trajetória quase chegou ao fim, depois de ter sofrido um atentado a tiros enquanto discursava em um palanque. Mas, por sorte, a bala passou de raspão na sua orelha, dando uma nova chance para Donald Trump se tornar o 47º presidente americano. Agora, você deve estar se perguntando por que alguém tão rico e poderoso quanto Trump quer se tornar um presidente americano, sendo que ele podia viver o resto de sua vida tomando margaritas em seu iate à luz do sol. Então, acredito que esse trecho de uma antiga entrevista de Trump responde à sua pergunta. Now, you own these incredible casinos and hotels,
and the towers in New York City. You're going to build this world's tallest building now in Television City. When is enough enough? Or will Donald Trump never be satisfied with the deal making and the acquisitions? Well, I'm like a lot of my friends from Houston. I just keep chugging. I mean, all you can do is just keep going. Life is sort of a pretty short experience, and you have to maintain some kind of an equilibrium, and the way I maintain that is to work. And I enjoy what I do. I love what I do, and I hope I do it well. And so I just keep going forward, Dan, and so far it's paid off. Para Donald Trump, a vida só tem um caminho, que é seguir em frente. Depois de ter conquistado bilhões de dólares, só existe uma maneira de você continuar subindo a escala do poder, que é comandando a nação mais poderosa do planeta. Para Trump, a vida parece não ter limites, então ele está sempre buscando mais. Você acredita que o atentado já garantiu a vitória de Donald Trump na eleição? Me conta aí nos comentários.